Boa tarde a todos. Estamos aqui falando um pouco mais sobre a questão da matemática. Esse vídeo também aqui é dedicado aos alunos aí, que logo estaremos nos interagindo aí nas nossas plataformas. Falar apenas o início aqui, tá? Tentar colocar situações mais palpáveis, né? Mais tranquilas inicialmente para conseguir, depois de acordo com o feedback que a gente vai tendo aí, os contatos que vão estabelecendo, a gente vai aprofundando um pouco mais nas questões nossas aí em respeito desse contato que precisamos ter agora, né? Nossa prefeitura já está adquirindo materiais para que possamos aí estabelecer um diálogo interessante aí através das plataformas aí, das mídias que temos aí. E agora, mais do que tudo, teremos que fazer uma utilização das mídias que temos aí, né, inclusive das nossas tecnologias, a nosso favor, que não seja apenas de lazer, apenas de mais algo aqui, no caso, voltado à aprendizagem e para conhecer também a própria ferramenta, conhecer todas as potencialidades, todas não, né, é exagero, mas uma grande quantidade de potencialidades que nós temos aí, tá? Esse início agora eu vou falar sobre potenciação, que seria um tópico que a gente vai estudar aí, principalmente nos oitavos anos. Na verdade, é uma revisão sobre potenciação, só que a gente vai entrar com a questão das propriedades mais adiante. Mas vou aproveitar o gancho, né, que temos aí na situação e falar o que é isso, né? Porque está falando por aí sobre crescimento exponencial, achatar a curva, essa curva falou que ia ter o pico agora, ter o pico depois, mas o que é isso, né? Então vamos olhar um pouco sobre o que é a questão da potenciação, tá bom, gente? Bom, as notícias estão falando aí sobre o crescimento exponencial do Covid-19, né? Ah, o que é isso daí? O que será isso? Por que será que isso assusta? Assusta pela velocidade que vai aumentando a cada tempo, né? Mas vamos olhar isso daí matematicamente, né? Através da potência, a gente vai ter um nome aí, exponencial, né? O que é isso daí, né? Bom, potência é a multiplicação de fatores iguais, né? Então, esse fator que a gente vai multiplicar, a gente vai chamar de base. E a quantidade, né, que ele vai ser multiplicado por ele mesmo, a gente vai chamar de expoente, né? Então, se aparece um B aí, ele vai multiplicar a quantidade de vezes que tiver mostrando lá em cima. Se eu tiver um 2, aí vai aparecer só duas vezes o B aí, 2 vezes 2, 4. Se tiver um, se for a base 2, claro, né? Se for um 3 lá em cima e a base for 2, é 2 vezes 2 vezes 2, eu vou sempre acumulando esses resultados. Aqui tem algum exemplo, ó. 2 elevado à quinta potência. É o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O 2 apareceram 5 vezes. Eu tenho que contar aí quantas vezes apareceu o 2. E eu vou fazendo aquele cálculo acumulando. Eu faço 2 vezes 2 é 4. Aí eu guardo esse 4 aí, né? E faço vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Assim eu fiz a quantidade, vai sempre armazenando esse valor e multiplicando por 2. No caso aí, 3 elevado à quarta potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Mas se tiver só uma vez, pronto, acabou o resultado. Depois a gente vai ter algo interessante, que depois a gente vai conseguir demonstrar mais adiante. Não é hoje o nosso objetivo aqui, mas qualquer potência onde a base é diferente de zero, né? Se o expoente for zero, o resultado é 1. Então a gente tem uma... Qual que é o grande problema disso daqui então, né, gente? É a questão. O crescimento é um pouco violento. Então, por exemplo, aqui, uma potência de base 2. Você tem lá, ó, por exemplo, 2
Quando você eleva a 1 é 2, elevado a 2 é 4, tanto que aqui ele nem... A questão aqui, por questão de escala, você nem consegue perceber, né? Porque o 2 está bem no comecinho aqui, 4 um pouco depois, mas quando já está lá na sétima, oitava potência, isso aqui está valores extremamente elevados, né? Então a gente tem que tomar esses devidos cuidados, né? No caso aqui ele aparece um 8, mas é a sétima potência, que dá 128, né? Eu vou explicar aqui como que a gente faz aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem algo pior, né? Eu fui evoluindo aí a potência e a gente está com valores extremamente elevados. Vamos agora utilizar do Excel para que possamos entender um pouco, né? Como que faz isso. Vamos então utilizar aqui o Excel, é uma ferramenta muito interessante, é a planilha também no Google, né? A gente abre aqui o Excel, isso aqui dá para fazer tanta coisa que a gente nem, assim, eu já estudo isso aí há um tempo, aí eu não sei fazer tudo, eu não conheço todo o Excel, então a gente tem muita coisa, e tem muitas ferramentas que muitas vezes é para alguma pessoa específica ali, né? Seja independente da sua profissão, seja para o médico, seja para o estatístico, tem muita coisa que se pode fazer com o Excel e explorar aí que não precisa comprar um software específico. Vamos olhar aqui então, ó, vamos criar nossa base aqui. Ó. Eu vou criar, vamos digitar por exemplo aqui, ó, base, e aqui eu vou criar o expoente, certo? Vamos colocar que a nossa base aqui é o 3, tá? Sempre vai ser 3, tá bom? Ou eu posso ir colocando esse 3 elevado a tanto, ou eu posso, vai depender muito do que eu quero aqui, como que eu vou fazer, né? Vamos colocar aqui que a base nossa é 3. Olha um detalhezinho, se eu colocar, puxar aqui até aparecesse mais, e eu ir puxando, ó, o que vai acontecer? Esse 3 vai se repetindo aí, né? Então, quantas vezes, né? E aqui eu vou colocar 0, 1, 2. Se eu selecionar isso aqui, depois fazer a mesma coisa com mais aqui, 3, 4, 5, ele vai interpretando a sequência que você tem aí, né? E agora, o que eu posso fazer aqui, ó? Aqui que está um truque. Eu consigo fazer fórmulas, eu mando inserir, né? Eu venho aqui e mando inserir uma fórmula aqui, matemática. Ele tem as equações também que ele consegue inserir. Ou eu mesmo, né? Aqui tem a fórmula também, né? Você vem aqui, inserir função, né? Você tem aqui a função que você quer. Vai abrir um tantão de funções aí, ó. Que depois a gente vai utilizar isso tudo aí mais na frente, né? E aqui eu vou escrever aqui o valor da minha potência, né? Quanto que vale a nossa potência. Vamos então, ó. Então, o que é? Base elevado ao expoente. Então, tem uma notação aqui. Nem tudo aqui você consegue fazer da forma... Tem uma linguagem, né? Uma linguagem de programação, que toda vez que eu tenho um expoente, eu coloco o quê? Eu coloco a base primeiro. Quem que é a base nossa? Ó, olha que legal a gente aprender a olhar o Excel, ó. Como que eu vou identificar a casa do Excel? É a letra seguida pelo número. Coluna seguida pelo número da linha. No caso aqui, ó, B3. Olha a álgebra já entrando aqui, B3. E eu vou colocar um circunflexo e 2 espaços, que eu vou colocar quem vai ser o meu expoente. C3. Ah lá, ele selecionou tudo, certo? Quando eu dou Enter, apareceu ali o valor 1. O que eu faço agora para generalizar essa fórmula aqui? Ó, olha o que vai acontecer aqui de interessante. Eu puxo. Olha o que aconteceu.
Aqui apareceu uma forma de expoente. Apareceu de forma de expoente. Depois a gente vai aprender o que é isso aqui, ó. Isso aqui a gente chama de potência de base 10. Mas olha, gente, que loucura. Eu estava aqui valendo 1, 3, 9. Olha aqui, gente, na 23ª vez. Olha o número que já está aqui. Isso aqui é 3. Isso aqui é minha base, a gente pode mudar para 2. Vamos mudar para 2? Vamos mudar tudo para 2 aqui. Ó. Tudo para 2. Cresceu muito aqui também. Só que, ó, de qualquer forma, na hora que chegou ali, poderia. Depois a gente vai aprender a mexer mais no Excel, tá bom, gente? Já tá na. Quando chega no 24, já está na faixa do 16 milhões. Imagine um caso de doença que duplique, por exemplo, a cada 3 dias. Se duplicar a cada 3 dias, isso aqui, então, dentro de 2 meses, 72 dias, né, porque 3 vezes 24, 72, já teria isso tudo de pessoas doentes. Então, aí a gente tem que tomar um cuidado. Depois vai aparecer aí, né, nas mutações, quando as pessoas mostram o tal do Ezinho. O Ezinho é o que a gente chama de... Aqui vou escrever ESP, ó. Eu vou escrever igual, né, sempre coloco igual. ESP. Eu vou pôr 1, porque o expoente sendo 1, isso aqui vai ficar legal. Isso aqui é a base que a gente chama de neperiana. Ele vai arredondar. 2, 7, 1, 8, esse número bonitinho aqui, né? Então, gente, imagine agora que o seu fosse isso aqui. Então, mais ou menos, duplicando a cada... Isso aqui já é maior que 2. Se fosse 3, você já viu que ele teria que colocar já em base, notação científica de base 10. Então, olha como que o negócio ia... O volume aí de pessoas infectadas seria grande. Tá vendo, gente? Eu estou falando aqui, ó, usando matemática, usando o contexto nosso aí e usando aqui o gerenciador nosso aqui do Excel. Depois eu vou mostrar isso aqui como que faz na planilha do Google, né? Como que... Aí você quer, por exemplo, fazer um gráfico. Você quer plotar um gráfico. Primeira coisa, eu não preciso nem fazer associação igual função. Eu posso simplesmente plotar os valores. Aí o que eu faço? Eu seleciono os valores que eu quero aí, vocês vão ver como que isso aqui vai ficar, ele vai ajustar os dados. E de preferência, eu vou usar o que? Eu vou usar esse gráfico aqui. Ó. Eu vou usar dispersão. Por que dispersão? Dispersão eu vou conseguir fazer algo interessante depois, que vocês vão ver. Eu não vou colocar linhas unindo, eu vou colocar separado aqui. Ó. Não vai unir por quê? Porque isso aqui são que a gente chama de caso discreto. Entre um dia e outro, claro, tem uns minutos, tudo, mas eu estou pensando, dia tal, imagina que fosse por dia, né? Então, o que acontece aqui, ó? Ele começa do 1, 2, aliás, ele na verdade é o primeiro ponto, né? A gente tem que olhar aqui, ele é o primeiro ponto, não existe o ponto zero. Eu poderia mexer aqui? Poderia. Dá até para mexer aqui, ó. Joga para cá, ele vai mexendo, né? Tem até aqui as escalas, né? O mínimo é 0, eu poderia mexer aqui, o secundário é 1, eu poderia colocar 0 aqui também, né? Vale diversas coisas aqui. A gente geralmente deixa no automático, né? Então o que ele tem aqui? Que o primeiro dado nosso, eu poderia transformar isso aqui em 1, para não ter esse atraso aqui. Mas olha aqui, gente, como que isso aqui começou? Ó, começou o valorzinho, você nem via. Quando explodiu, o negócio aumentou muito, e aí você perdeu o controle. É uma questão aí da... Por que você olha aí os casos na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, que é quando o pessoal praticamente já perdeu o controle da situação em determinadas cidades. Então, porque aí começa a crescer violentamente, aparecer as pessoas aí. Então, quando a vigilância sanitária aí fala, não é à toa não, tá? Então,
Então a gente viu aqui, ó, como que eu vou fazer o gráfico então. Ó, vou apagar aqui de novo, tá, gente? Vou apagar o gráfico e vou, seleciono o que eu quero, tá? Vamos selecionar a parte daqui, ó, porque o expoente é 1, para ficar mais claro aqui, ó. E eu não vou até o final, vou soltar 2 elevado a 10, tá bom? E eu vou aqui, inserir. E aqui tem vários gráficos, vocês podem brincar aqui, sair procurando os gráficos que vocês querem. E o que eu vou fazer aqui, ó? Dispersão e vou selecionar isso aqui. Aí vem algo interessante que eu acho que vocês ainda... Tá vendo? Eles crescem aqui, tá? Eu vou clicar com outro botão. A gente tem o botão esquerdo e o botão direito, né? Então, aqui, se você clicar aqui, ó, ele coloca aqui, que é para você... Você pode formatar, né? Você pode formatar a área de plotagem, mexer diversas coisas aqui, tá bom? Eu poderia também colocar com linha? Poderia. É até interessante colocar com a linha, ó. Vamos lá, inserir gráficos de dispersão, tá? E vamos colocar então aqui com a linha. E aí, olha aqui, a diferença aqui é que ele vai preencher com uma linha aqui. E quando eu coloco esse com a linha, eu posso fazer algo interessante, ó. Adicionar linha de tendência. O que é isso? Ele vai olhar o comportamento que está tendo aqui. Então eu mando adicionar essa linha de tendência. E ele vai perguntar, isso aqui é o que a gente vai fazer o ajuste de curva. Ó. Se é logarítmica, se é polinomial, se é potência. Ó, é potência, né? Se é o que mais? Se é exponencial, né? No caso aqui ele é exponencial. Porque na verdade, o que acontece? A diferença da potência é você deixar um expoente ali e mexer na base, e aqui é você deixar uma base e mexer no expoente. E aqui eu peço aqui para exibir a equação no gráfico. Ele deixou em forma de que? Ele deixou naquele E. É um padrão aí de usar o E. Sempre que você vai falar que é algo exponencial, a gente vai usar o E. Mas você consegue fazer uma conversão dele aqui. Aí, aqui também dá para formatar, tá, gente? Vocês podem colocar aqui, ó, tamanho que for, página inicial, tamanho 14. Pode mexer na cor aqui para ficar questão da visão aí, né? Olha que legal que apareceu aqui, ó, 0,6931x. Se eu apareço aqui, ó, e coloco 0,6931, o que acontece aqui? Dá praticamente o quê? Praticamente 2. É que aqui ele faz um critério de arredondamento aqui. Então quer dizer que se eu tirar esse x aqui, depois que a gente vai ver a questão da potência de potência, que vocês vão entender isso aqui. Tá? Então esse aqui é um número que é praticamente 2, ele fez um ajuste, mas tem algo interessante aqui. Ó. Quando a gente vai aqui no ajuste, ó, de tendência, olha que interessante aqui. Ó. Eu consigo avançar ou recuar. Tá? Vamos avançar 10 casas. Para que isso aí é quando a gente faz uma expectativa, como que a pessoa sabe mais ou menos quantos vai ter. Se seguir aquela tendência do que está acontecendo, daqui 10 dias acontece isso. Aí a pergunta é, ó que valor que daqui 10 dias ia estar lá na casa de, conta aqui, ó, só contar o 0, 3, 6, na casa aí dos milhões já passar dos milhões daqui 10 dias. Eu posso pedir também para recuar, né? Vamos recuar um pouco, vamos recuar 10 casas. Aí ele pega, ele nem dá para perceber, né? Porque ele vai aproximar muito do zero. Esse valor aí não fica negativo. O que acontece é que os valores de x podem ficar negativos, mas os valores não. Então você tem aqui, ó, eu posso pedir então que para avançar, eu posso cancelar esse avanço. Ele vai recuar aqui, eu posso diminuir os valores aqui também para ficar mais nítido para a gente entender. Ó. Então, são várias coisas que a gente pode fazer aqui no gráfico
para que a gente possa entender melhor a situação. Então, eu posso fechar aqui, né, a questão das tendências. Eu venho aqui, eu tento selecionar só o meu gráfico, né? E aí eu posso, por exemplo, mexer nas minhas tendências, né? Vamos mexer aqui, né? Aqui, ó, 1024, beleza. Eu consegui o que eu queria aqui, que às vezes, ó, vamos até o 16,8, sei lá, brinca, ó. Quando você faz isso, você já consegue observar, porque a escala mexe, ó. Você consegue observar que ele vai diminuindo e vai tendendo a zero. A gente vai. Então, vocês podem divertir aí com questão disso daí. E por que ele fala isso? Porque os dados aí, gente, eles vão mudando a cada dia. Então você vai ter o quê? Você tem os valores que vão acompanhando uma tendência, depois ele muda um pouco, então esses valores vão sempre ajustando. Então quando você fala que você vai, o pico da doença eu consegui em março. Bom, não foi em março, graças a Deus. Agora alguns especialistas disseram que ia ser entre abril e maio, outros entre maio, alguns já estão dizendo que é para setembro ou outubro. Ótimo. Por quê? Porque se você vai deixando o pico da doença vai avançando, quer dizer que nós estamos conseguindo achatar a curva que eles chamam, né? O certo seria fazer igual está fazendo lá, se eu não me engano, na Nova Zelândia. Eles não pensam em achatar a curva, eles pensam em eliminar a doença. Então eles têm medidas mais eficientes e mais rigorosas também, né? Então, mas é um país de primeiro mundo ali, não é tão grande assim a Nova Zelândia, e que eles conseguem fazer essa relação economia, né? Mas eles conseguem o quê? Fazer uma maneira de isolar. Se você isola, aquelas pessoas vão se recuperando, você consegue acabar com ele. Então, entenda o seguinte, se você olhar algumas mensagens no jornal, alguns dias atrás, ia ser em março, depois ia ser para abril, não, agora é maio. Quer dizer que é algo positivo então. Não está aparecendo 500 mil pessoas de uma vez doente, porque 500 mil pessoas de uma vez doente vai morrer muita gente aí. Então isso daí, por um lado, é positivo. Claro que são várias variáveis aí, né? Não dá para simplificar tanto o modelo, ele é complicado a nível de matemática, tá? Mas o que eu queria deixar para vocês é isso aqui, a questão da potência. Dá para mexer no Excel, dá para tirar outras conclusões aí, tá? E olha que está sendo interessante, né? Porque temos agora o tema, né? É, a gente está conseguindo fazer o quê? As famosas aulas interdisciplinares, tá bom, gente? A gente consegue agora aliar outros conhecimentos. Eu acho que nossa vida, mesmo se você goste mais de matemática, gosta mais de línguas, né? Tem gente que gosta só, aprende 10 línguas, até hoje não aprendi nenhuma inteira aí. A própria, a própria riqueza do português, eu não posso garantir que eu saiba tanto, tenho diversas falhas aí. Então, você tentar adquirir conhecimentos de diversas áreas, porque vocês terão questões aí na vida, né? Não só na vida acadêmica, né? Você vai escolher na vida aí, mas na sua vida aí profissional. E a gente vai precisar disso mesmo, né? Também cultural, tudo. Quanto mais a gente tem noção das coisas, a gente é capaz de pegar ali, ouvir o noticiário, saber filtrar o que que é isso daí, o que que é verdade, o que que é manipulação, o que que a pessoa está querendo fazer com você, está querendo fazer você acreditar que é pior do que parece, quer falar que isso daí não existe. Como que você vai conseguir isso? Você só vai ouvir alguém ali ou você vai procurar informações e se apoiar em bases aí. Hoje, gente, para você buscar conhecimento é muito fácil. Você acessa aí, gente, Google, você tem aí acervos, textos de diversos níveis de compreensão, gente. Você consegue aí fazer download de dissertações de mestrado, tese de doutorado aí, artigos acadêmicos e outras fontes também que não sejam tão difíceis de entender, mas para você filtrar e não depender apenas de crer no que alguém está falando apenas, gente. Como vocês observaram, eu sou um professor de matemática
Eu estou explicando números aí, né? Vocês podem até confiar nisso daí sim, tá, gente? Isso daí é algo, talvez se fosse algumas coisas mais avançadas aí, vocês poderiam me questionar. Pode me questionar todo tempo, estou aqui para isso, né? Se você quando vem um questionamento por sua parte, quer dizer que você já está conseguindo é, aprender. Isso daí é interessante. Você desconfia que aquele número que eu coloquei ali está errado. Oh, que ótimo! Tem coisa melhor do que isso, do que você desconfiar disso e eu ter que provar para você que eu estou correto ali, demonstrar para você aquilo, ou você me corrigir, de repente, as falhas acontecem, né? Eu posso errar, o presidente da república pode errar, todo mundo pode errar, né? Então aí, só que a gente não pode insistir no erro, né? Então, essa é a mensagem que eu digo para vocês aí, e que tenhamos toda uma sorte aí de recuperação nisso daí, que possamos estar aí presentemente novamente, né, o mais rápido possível, né, com saúde, todos aí, tá? E é essa a mensagem que eu deixo para vocês então, tá bom, gente? Um abraço para todos e logo nossas interações estejam aí, tá bom? Tchau!